Olá, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma semana. Agora, essa semana é a semana do dia 22 ao dia 26 de março. Essa aqui é a capa da nossa apostila dessa semana. Dia 21 de março, né, que foi ontem, é comemorado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então, eu coloquei aqui a capinha, né, a ilustração da capa, falando sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Então, 21 de março comemora-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Nossa capinha, o dia de devolução desse material dessa semana é dia 29/3, próxima segunda-feira. Aí, pessoal, nós vamos trabalhar nessa semana, na nossa atividade de matemática, nós vamos trabalhar um jogo, tá? Nossa aula de matemática vai ser separada da aula de português dessa semana. Tudo hoje, mas cada um vai ter o seu vídeo por causa desse jogo, tá? Então, aqui tá o cabeçalho, né, da nossa atividade, o sistema de numeração decimal. Nós vamos trabalhar um jogo chamado Nunca 10, tá? Então, nossa aula de matemática, né, acontece sempre, eu coloco o segundo momento, que primeiro vem português. Então, Nunca 10 com material dourado. O que é material dourado? Esse material aqui, ele não tem nada de dourado, mas é o material que nós vamos estar utilizando para nós realizarmos o nosso jogo, tá bom? Então, aqui é a placa de centena, que é o cubinho das unidades, aqui é a das dezenas, e nós temos o cubo, que é das unidades de milhar, tá bom? Então, esse material nós vamos estar utilizando ele daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Esta aula está dando sequência ao conteúdo do sistema de numeração decimal e tem por objetivo favorecer o aprendizado do raciocínio lógico matemático. Este material é riquíssimo para trabalhar as 4 operações. O aluno irá participar do jogo assistindo a aula da professora através do vídeo. Na sequência, os mesmos deverão responder alguns questionamentos sobre o jogo. Então, pessoal, esses questionamentos que estão aqui, essas questões aqui, é depois que vocês assistirem o vídeo da aula, porque senão vocês não têm como responder. Questões sobre o jogo Nunca 10. Qual o nome do material que eu utilizei para realizar o jogo? Então, o nome do material, né, o material dourado. Qual o nome do jogo que você assistiu? O que você conseguiu entender? Você conseguiu entender o jogo? Você gostou do jogo? Por quê? Então, você vai responder esses questionamentos após a realização do jogo. Então, vamos lá. O nosso jogo, o nome do nosso jogo é Jogo Nunca 10. Então, vocês vão entender por que Nunca 10, tá? Então, vocês vão aprender a base 10 nesse jogo, tá? Então, nós vamos utilizar uma tabela. Nós vamos utilizar essa tabela aqui, ó. Essa tabela, onde está escrita aqui unidade, dezena, centena e unidade milhar, que nós estamos trabalhando com até unidade milhar. O sistema de numeração decimal, nós estamos estudando até unidade milhar. Unidade milhar, né? Então, começa unidade, dezena, centena e unidade milhar, tá bom? Então, nós vamos estar trabalhando essa tabela para a gente realizar o nosso jogo. Deixa eu colocar para cá. Aí, o que acontece? Quando tiver... Por que nunca 10? Porque quando nós vamos jogar o dado, quando nós tivermos 10 cubinhos de unidade, nós vamos transformar esses 10 cubinhos em uma dessa aqui, que vai ser as dezenas, tá bom? Nós vamos transformar os 10 cubinhos. Quando nós tiver 10 cubinhos desse aqui, nós vamos transformar num palitinho desse aqui, que tem 10 unidades. Então, dessas 10 aqui, nós transformamos. Aí, vamos para uma dezena, tá bom? Esse material, né, que eu falei para vocês, ele é chamado material dourado. Ele pode ser feito de madeira. No caso, esse aqui é feito de EVA, tá? Então, aqui tá o cubinho das unidades. Aqui tá a plaquinha das dezenas. Aqui tá a placa que representa as centenas. E aqui tá o cubo que representa as unidades de milhar, como eu já apresentei para vocês ainda agora. Estou apresentando novamente, porque quando vocês forem responder os questionamentos sobre o vídeo, né, sobre o jogo, o vídeo não, vocês vão assistir o vídeo e vão responder os questionamentos sobre o jogo, você vai precisar de saber o nome do material, tá bom?
Aí, na sequência, nós vamos, né, estar trocando, igual eu falei pra vocês, os cubinhos das unidades. Quando tiver 10, nós vamos trocar pela plaquinha da dezena, tá bom? E assim, quando nós tiver 10 plaquinha das dezenas, nós vamos trocar por uma dessa aqui, porque 10 dezenas é igual a uma centena. E quando nós tivermos 10 centenas, nós vamos trocar pelo o cubo das unidades milhar, porque 10 vezes 100 é 1000. E aqui representa uma unidade milhar, ou seja, 1000 unidades, tá bom? Então, por que nunca 10? Nós vamos usar dois dados para realizar o jogo, esses dois dados. Nós vamos realizar ele para realizar o nosso jogo. Nós vamos utilizar eles, tá bom? E aí, o que acontece? Os dois dados, eles vão fazer as pontuações. Eu vou jogar, esse jogo aqui a gente joga de 2 pessoas, mas no caso eu estou apenas fazendo a simulação para vocês, porque é só para vocês entenderem. E a gente também está encerrando esse estudo do nosso conteúdo sobre o sistema de numeração decimal. Essa semana e a próxima, provavelmente, nós já vamos estar passando para outro tipo de conteúdo, tá? Vem aí as avaliações e tudo. Então, eu vou jogar os dois dados e vou somar a pontuação que der nos dados. Aquela pontuação que ficar para cima, eu vou estar somando, tá? E aí, somar, aí eu vou colocar os cubinhos de acordo com a quantidade que deu. Aí, nós vamos trocando, igual eu falei para vocês, até chegar nas unidades milhar. Então, quem é que ganha o jogo é quem chega nas unidades milhar. É claro que aqui nós não vamos chegar até esse momento, porque eu estou apenas fazendo uma simulação para vocês, tá? Já apresentei para vocês a tabela onde eu vou estar marcando, né? E vocês vão aprender, pessoal, com esse jogo, o quê? O que vocês vão aprender ao assistir esse jogo, né? Então, vocês vão aprender a relacionar as quantidades de pontos que aparecem nos dados, tá? Então, eu vou somar, por exemplo, aqui, se eu tivesse jogado o dado aqui, tinha dado 1 mais 6. Então, 1 mais 6 é 7. Então, você vai aprender a fazer aí uma adição, fazer a correspondência do número e a quantidade, né? Que é somar. Então, eu vou colocar 6, depois mais 1. Aí, 1 mais 6 vai dar 7, né? Você vai aprender também a composição e a decomposição, que nós estamos estudando. A composição é quando eu junto o número, decomposição é quando eu coloco o valor posicional de cada algarismo, eu separo eles. A decomposição pode ser pelo valor posicional ou pode ser por unidade. Por exemplo, 2 unidades, 5 centenas, ou 6 dezenas e assim por diante, né? Então, existe 2 tipos de decomposição. Existe a decomposição pelo valor posicional, que o algarismo ocupa dentro do número, e também existe a decomposição por unidades, tá bom? É muito importante também para que vocês entendam que o número que sobe, quando eu faço uma adição, aquele número que sobe, ou ele é uma dezena, ou ele é a centena. Ou ele pode, entendeu? Então, por exemplo, eu vou somar aqui, por exemplo, aqui 6 mais 5, né? Eu tenho aqui 43, 46 mais 35. Então, eu somei 6 mais 5, deu 11. 11, eu deixei uma unidade, eu assumi uma dezena. 1 mais 4 é 5, 5 e 3, 8. Então, uma dezena, que é 10, mais 4 dezenas, dá 5 dezenas. Mais 3 dezenas, dá 8. Então, 46 mais 35 é igual a 81, ou seja, 8 dezenas mais uma unidade, tá bom? E então, nós vamos lá, tá? Nós vamos iniciar o nosso jogo aí, né? Eu vou jogar. Então, aqui estão meus 2 dados. Eu vou colocar a minha tabelinha aqui. Vou colocar aqui. E nós vamos jogar os dados. Olha só. Atenção, ó. Eu joguei o dado. Então, aqui deu o quê? 2. Então, deu 2. Ó. 2. Tá aqui, você tá vendo? O número 2. Então, 2. Mais, aqui deu 7. Então, 2 mais. Eu vou colocar os 2, já coloquei. Mais 7, tá? Então, vamos lá, mais 7 cubinhos, tudo na unidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, deu 7. Dá pra trocar por dezena? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 mais 1, 2. Então, eu tenho 7. Eu coloco 2, eu fico com quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Então, eu tenho 9. Dá pra me trocar por uma dezena? Não dá ainda. Então, não dá pra mim trocar por um desse aqui. Então, eu vou continuar jogando. Os 2 dados joga de uma vez. Então, vamos lá. Joguei novamente. Ó, então, aqui deu 4. Então, eu vou colocar aqui, os 7 tá aqui. Vamos separar. Não vamos mexer nos dados pelo resultado que deu agora, na segunda jogada. Então, 4
Vamos lá. Deu 4, vou tirar aqui, ó. 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Mais 5, ó, deu 5 aqui. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Essa é da segunda jogada, essa é da primeira. Agora, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui já dá pra me trocar por uma dezena. Então, eu vou tirar e vou passar pra cá. Ó, uma dezena, deu 10, deu uma dezena. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra me trocar por mais uma dezena? Não dá. Então, vamos deixar eles aqui. Vamos deixando eles aqui. E vamos jogar novamente os dados, tá? Então, aqui eu já tenho unidade e dezena. Aqui eu tenho uma dezena mais 8 unidades. Eu tenho 18. Vamos jogar. Ó, deu 7, né? 7 mais 8. Então, vamos lá. 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, desse aqui dado, eu já coloquei 7. E agora mais 8, o segundo dado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 7, 8. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá pra me trocar por mais uma dezena. Eu tirei 10. Então, ó, tirei 10, eu vou trocar por mais uma dezena. Então, aqui eu já tenho 2 dezenas. Quantos ainda sobraram aqui? Olha só, quantos sobraram nas unidades ainda? Vamos lá ver, vamos ver para nós saber se dá para trocar por mais uma dezena, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dá para me trocar por mais uma dezena. Então, aqui eu já tenho 2 dezenas, vou colocar mais uma, porque deu para me trocar. Ficou, aqui eu já tenho 3 dezenas. Então, eu tenho 3 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos jogar mais uma vez? Vamos lá. Ó, os dadinhos saiu aqui fora, eu vou só arrastar pra vocês verem. Então, aqui deu 7 de novo, mais 2. Então, vamos lá. 7, ó, 2, né? Tá aqui, tirei. Mais 7 agora. 3, 6, 7. Então, deu 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, 1, 2. Então, dá pra trocar, ó. 7 mais 2, 7, 8, 9, 10. Então, eu tiro esses aqui tudinho e eu vou trocar por mais uma dezena. Ó, mais uma dezena. Então, aqui eu já tenho 4 dezenas e 4 unidades. Quando eu completar, pessoal, quando eu completar 10 aqui, por exemplo, eu vou jogando e vou completar 10 dezenas. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Não vai caber no espaço, vou colocar 6, 7, 8, 9, 10. Completou 10 dezenas. Quando eu completar 10 dezenas, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí, o que que eu vou acontecer? O que que vai acontecer? Eu vou trocar por uma placa de 100, porque 10 dezenas é igual a uma centena, ou seja, 100 unidades. Então, eu troquei pela plaquinha das centenas, tá? Aí, eu vou jogando. Quando eu completar mais 10 dezenas, eu coloco mais uma plaquinha. E assim, esse jogo, ele pode ir... Vai até, né? Claro que nós não vamos fazer aqui. Então, aqui, se eu for contar esses quadrinhos aqui, eu tenho 100. Então, eu tenho 100 unidades, que é igual a uma centena. 100 unidades é igual a uma centena. Aí, eu vou jogando. Quando eu completar 10 placas dessa aqui, 10 placas dessa, cada uma com 100, 10 vezes 100 é 1000. Aí, eu vou trocar o quê? Por um cubo desse aqui, que é uma unidade de milhar. Se eu for contar cada quadrinho desse aqui, eu tenho 1000. 1000 unidades, que é igual a uma unidade de milhar, tá bom? Então, é isso, pessoal. O jogo é só para vocês entenderem que os números, eles vão se transformando. Então, primeiro eu começo na unidade, depois eu completei 10 unidades, eu passo para uma dezena. Eu completei 10 dezenas, que é 100 unidades, né? Aí eu passo para centena, que fica 100 unidades. Eu completei 10 centena, que é 10 plaquinhas dessa, cada uma com 100 unidades, eu passo para uma unidade de milhar, que é até onde nós estamos estudando, mas logo nós vamos passar para centena de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá? Então, o jogo era isso, era para vocês entenderem, né? E o jogo acaba, se nós estivéssemos em sala de aula, nós estivéssemos ali, nós poderíamos, vocês iam jogando e a gente ia atingir até a unidade de milhar, tá bom? Então, é isso, o nome do material
Isso aqui é de madeira, ó, vocês viram que eu estou utilizando o cubo das unidades de milhar, eu estou utilizando de madeira. A placa das centenas eu estou utilizando de EVA e as plaquinhas de 10 eu estou utilizando também de EVA e os cubinhos de unidade eu também estou utilizando em EVA, mas tem eles também em madeira. Então, qual foi o material que eu utilizei para fazer o jogo? Né? Eu utilizei o material em EVA e também de madeira. Aí depois tem a pergunta. Terminou de assistir o jogo, você vem aqui para a apostila para você poder responder as perguntas. Qual o nome do jogo que você assistiu? É o jogo Nunca 10, ou seja, Nunca 10. Deu 10 unidades aqui, você passa para as dezenas. Você não vai continuar. Deu 10, você passa, pega uma plaquinha das dezenas. Aqui são 10 unidades. Aí depois você vai responder, você conseguiu entender o jogo e se você gostou ou não do jogo, tá bom? São respostas pessoais, a segunda e a terceira e a quarta pergunta são respostas pessoais, tá bom? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. O nosso sistema de numeração decimal, ele começa pelas unidades simples, passa para as dezenas, que é uma unidade, 10 unidades, passa para as centenas, que são 100 unidades, e passa para as unidades de milhar, que são 1000 unidades, tá bom? E aí nós representamos esse jogo com material dourado.